Fala, meu povo, como vocês estão? Tô aqui novamente, desta vez para um dos vídeos mais importantes do canal também, porque eu quero falar de algo que eu já falei há um tempo atrás, mas não ficou um vídeo que me agradou tanto e eu vou refazer, que é sobre as nossas guildas, especificamente sobre a defesa da básica mecânica que eu vou falar hoje, né? Depois eu vou falar sobre os demais, fábrica, cofre do porquinho, etc, né? Esses boss aqui, eu vou primeiro falar sobre a defesa da base mecânica, tentar falar tudo que a gente tem sobre, de forma que todos consigam entender e de forma tranquila. Primeiro de tudo, quando a gente abre a defesa da base mecânica, a gente tem três tipos de guerra, né? Antigamente a gente tinha quatro, né? Se a gente vem aqui no ranking, a gente vai ver que a gente tinha quatro aqui com a Liga A. Quando foi lançadas as guerras, né? Isso aqui a gente chama de guerra. A gente possuía primeiro a Liga A e uma certa quantia de guildas, né, que estariam na Liga A, as 10 primeiras, por exemplo, avançariam para a Liga S. Entendeu? E depois, se não me engano, as guildas que estivessem na Liga S, as 100 primeiras guildas, etc., elas avançariam elas poderiam participar da disputa pelo topo, né? E aqui na disputa pelo topo, as guildas que participam dela iriam participar da Guerra 3, que a gente chama de Showdown. Os gringos chamam de Showdown, aqui para nós pode ser a Guerra 3. Então, Guerra 1, 2 e 3. Quando o jogo foi lançado com as guerras no início, a gente tinha essa separação. Mas hoje em dia vocês podem perceber que a gente tem pouco menos de 86 guildas. Então a gente tem muita pouca guilda dentro do jogo e exatamente por isso, né? A gente não tem, praticamente por isso a gente não tem mais a ligar. Mas 5 anos atrás, 6 anos atrás, quando foi lançado, a gente tinha muitas guildas na Liga A e a briga rolava entre a Liga S e a Liga A. Ok? E o que a gente tem que entender sobre a Liga S? A gente tem na loja da guilda, loja na defesa da base, a gente possui três moedas: a moeda A, a moeda S e a moeda S dourada, né? Que é a ficha do topo, mas a gente fala S dourada. E aqui nessa loja você pode perceber que você tem vários prêmios, tá? Em volta dessas moedas. A gente não tem mais as guerras e cada guerra dá uma certa moeda. Então, por exemplo, a Liga A, ganhar aquela liga, te dava as moedas A, né? Se a gente vem aqui no ranking não, prêmios, a gente consegue perceber aqui da Liga A, né? Isso aqui é das 50 primeiras guildas e o prêmio diário a gente pode perceber que se conseguir ali 500 moedas. Você pode perceber aqui, ó, prêmio diário da Liga A, prêmio final da Liga A, mesma coisa que da Liga S, prêmio diário da Liga S, prêmio diário da Liga A, prêmio da semana da Liga S. Então a gente ganha essas moedas que a gente pode vir aqui e usar aqui nas lojas. Obviamente as moedas você consegue trocar elas. E o que você não pode fazer? Você não consegue pegar moedas A e trocar por moedas S, mas você consegue trocar moedas S por moedas A na troca de 2 para 5. Então você troca duas moedas S por 5 moedas A. Então ao todo você consegue trocar aqui 200 moedas S por 500 A. Entenderam? Então basicamente é isso. As moedas S na proporção de 1 para 2, então 249 vai dar 500 e pouco. Entendeu? E aqui você tem uns prêmios baseados na moeda. Então com a moeda A, a gente pode perceber que a gente tem alguns prêmios focados em talento, né, os mais básicos, e principalmente a armadura. E a gente tem aqui 4 personagens normais, que são 625 moedas A para 5 desses personagens, ok? Vale ressaltar que a moeda S, na vitória dos heróis, você ganha 800 moedas S. Você troca de 2 para 5,
Então a gente vamos dividir aqui. Então ali, essas 800 vai dar ali 2.000, né? Vai dar 2.000. E quando a gente divide 2.000 por 625, dá ali 15 fragmentos desses personagens por dia. Que vai te dar ali praticamente uma cópia Elite mais por semana, né? Fora as moedas S. Então você tem isso. As moedas S a gente tem principalmente um farm de robôs. Então você consegue farmar com 800, você consegue farmar em torno de 10.000 por dia. Então você consegue farmar 50.000 dessas fontes mecânicas por semana. Você consegue também comprar as fichas de desenho, que é 600 moedas por 5. E assim por diante, né? Até que nas moedas S dourada. Se você me perguntasse o que vale a pena, eu acho que é exatamente isso aqui que eu comprei, né? Então você vai querer sempre esgotar os chips, né? E tanto das moedas S normal e das S douradas. Você vai sempre querer comprar essa caixa de equipamento mundo velho, vale muito a pena. E quando você esgotar essas compras aqui, você vai querer sim comprar a pedra bruta essencial. Vai comprar essa pedra bruta das moedas S, que são de 5.000 moedas S, que não é tanta coisa, mas você consegue ele comprar. E depois você ainda tem a das moedas S douradas, né? Que no caso que eu comprei 40 de 60. Eu comprei ali, 40 de 100. Ok, então sobre as lojas é simplesmente isso, premiação. Se você for herói, você não precisa tacar para você ganhar os prêmios. Então, se eu não tacar aqui nas guerras, eu vou ganhar os prêmios mesmo assim. Para você perceber que você é herói, você vai notar duas coisas. Primeiro, os ataques, né? Vai ter aqui os ataques restantes. E aqui você consegue ver se você é herói ou não da guilda. Agora vamos pro que, então, tipo assim, é isso. E a gente tem que entender agora a estrutura das guerras para eu explicar melhor as próximas coisas. Quando a gente vem aqui em V, a gente tem essa aba que a gente consegue ver o mercado, né? Que é aquele mercado que eu falei, o ranking, que vai mostrar os rankings das guildas, o log, vai ser o log das guildas que vocês vão ganhar, vão aparecer aqui, só carregar um pouquinho. Para guildas mais, começa sempre não começa dos mais recentes, começa dos mais antigos. Então no caso aqui o log veio lá de 2024, né, que a gente pode pegar aqui, por exemplo, nesta aba aqui, a gente consegue, do gráfico, a gente consegue ver aqui o log das batalhas. E eventualmente consegue sim ver o replay também das batalhas se a gente quiser. Aqui são as batalhas de robôs e assim por diante, ok? Quando a gente vem aqui na defesa, a gente consegue ver as nossas defesas antes das próximas guerras. Para cada um, no Brasil, as guerras funcionam em horários diferentes. Aqui no jogo, a gente tem um total de 3 horas a menos. Então as guerras, então aqui o jogo começa por 5 horas, ele começa 8 horas UTC. Esse horário UTC é o horário que o jogo, que as coisas funcionam no jogo, né? Eu já expliquei isso aqui várias vezes. As guerras começam 8 horas da manhã UTC, né? E finalizam 8 horas da noite UTC. As guerras travam 2 horas antes da defesa e você não consegue mudar. No caso aqui, você pode perceber que o UTC é 3 horas adiante do horário local. Embaixo, aqui você tem o UTC e embaixo você tem o horário local. Então as guerras começam 8 horas da manhã UTC. Para nós aqui do Brasil começa às 5 horas UTC. Então 5 horas da manhã aqui para nós do Brasil. Se você mora em outro lugar, se você tem um fuso horário diferente, vai mudar. Porém, é só você olhar aqui a diferença, né, a hora local aqui e a hora UTC. A única coisa que você vai perceber é isso. E o que eu quero dizer com isso, né? Quando a gente vem aqui na defesa, a gente tem que pensar que as guerras são organizadas com um número limitado. Quem participa das guerras a gente chama de heróis, né? Então a gente tem aqui a aba heróis da guilda.
Aqui a gente pode perceber que de todos os membros, cada guerra tem um número de membros diferente. Nessa guerra aqui, que é a guerra 1 que a gente fala, né, que é a guerra que é a guerra da moeda S, a gente tem 20 heróis, um time de robô e só um time de personagem. Então são 20 heróis. E aqui vocês podem ver que vocês conseguem fazer as configurações, né, que eu consigo remover, que eu consigo adicionar. E eu consigo adicionar no máximo 20 heróis por vez, ok? Tanto que se eu vir aqui, mais aqui para baixo, quer ver? E tentar adicionar mais um herói, vocês vão ver que aparecer essa mensagem. Aí esse aqui aparecer essa mensagem aqui. O que é essa mensagem aqui? Essa mensagem aqui é importante. Vamos lá. Para você ser um herói da guilda, você precisa atingir no mínimo 200 atividades semanais, tá? E então, se você não tem 200 atividades semanais, você não consegue participar dos heróis. O Silverdia, ele não tem essas 200 atividades, então eu não consigo adicionar ele. Que o tem, mas eu tô com o limite máximo. E aí o que funciona? A gente tem as construções, né? A gente tem, deixa eu só terminar de adicionar aqui, senão eu faço cagada. Adicionar o último da fortaleza. Fechou. A gente tem todas essas construções, né? E aqui a gente tem aqui e algumas construções travam as outras. Então, por exemplo, você não consegue diretamente atacar a fortaleza. Vocês podem perceber que o jogo ele tem setas que já indicam cada um. Então, por exemplo, é como se você começasse aqui. O portão é o que impede de vocês atacarem, que impede os inimigos de atacarem diretamente a escola e esses fortes. Então, o portão é onde ficam os robôs, né? Vocês podem perceber que tudo que é quadrado é personagem, tudo que é losango, né, é robô. E isso vai se repetir em todas as guerras, né? Que é a Guerra 2 e a Guerra 3, a mesma coisa. Guerra 3 é um pouco diferente. Tá, a Guerra 3 ela é um pouco diferente, mas já eu vou explicar sobre ela. Ela é um pouco mais complicada. Mas eu vou explicar primeiro na Guerra 1. Então aqui no caso da Guerra 1 e na Guerra 2, primeiro o inimigo tem que derrubar o portão, que vai ser os robôs. Normalmente você coloca os robôs mais fortes da sua guilda aqui no portão. O inimigo derruba o portão e vai para os fortes. Ele só consegue atacar a fortaleza se eles levar pelo menos um desses fortes. Estão vendo aqui os caminhos? Então, se ele levar um forte, ele consegue atacar a fortaleza. É a mesma coisa para a escola e o de fora ele consegue atacar. Isso já é autoexplicativo. Cada inimigo derrotado soma 110 pontos. Então, por exemplo, eu tô aqui, a minha guilda está contra a Cyrux. Se eu vir aqui atacar, vocês estão vendo que está aqui marcando 110 pontos. 7.920, eu vou atacar e vai para 8.030. 8.030. Exatamente 8.030. Isso é ponto por vitória. Então quando você derrota um robô, um inimigo, soma ali 110 pontos, que é por vitória. Mas você também tem o que a gente chama de... primeira vez que eu estou reparando isso. Mas você tem também o que a gente chama de pontos por construções. Então, quando você leva uma construção, você ganha pontos, né? Você pode perceber aqui, por exemplo, que está aqui em cima, ponto de ocupação. Então, quando você leva o portão, você ganha 440 pontos de ocupações. Você consegue derrubar uma construção quando você leva todo mundo que está naquela construção. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui na Guerra 2. Então, na Guerra 2 eu não tenho ninguém ainda para derrubar. Mas se eu quiser, por exemplo, ocupar, né, eu vim aqui na Guerra 1, se eu quiser, por exemplo, ocupar Forte de Agilidade, conseguir ganhar esses 440 pontos, eu tenho que derrubar esses 3 robôs restantes. Aí eu vou ocupar os 440 pontos de ocupação, mais os 110 pontos individuais de cada um. Então aqui eu tenho 3 inimigos em pé, são 330 pontos, mais os 440, vai totalizar ali 770 pontos. Vai somar ali para 8.800 pontos.
ok? E cada herói, ele possui 2 ataques, ok? Cada herói eles possuem 2 ataques. Eles podem usar os 2 ataques para atacar robô. Então vou vir aqui e vou atacar robô. Usei os meus 2 ataques em robôs. Pode usar os 2 ataques em personagem, ou pode usar os 2 ataques em... ou pode usar um ataque personagem e um ataque em robô. Então inicialmente você tem esses 2 ataques. Para você realizar seus ataques, vai estar simplesmente escrito aqui ataque. Vai vir aqui em cima e vai estar aqui, ó, atacar. Então clica aqui em ataque e você simplesmente vai atacar e ver as formações. Isso já é autoexplicativo. As construções elas têm diferenças, tá, de pontuações, e as construções que são mais importantes têm mais pontuação. Então todas as construções aqui de fora, exceto o portão, elas somam 330 pontos de ocupação. Sala de guarda 330 pontos, torre de guarda 330 pontos, quartel 330 pontos. Portão, que é uma das construções mais importantes, porque ele protege todo esse resto, soma 440 pontos. Escola, que vocês podem perceber, tirando a fortaleza, é o que mais tem gente, então ele é um dos mais importantes também, sem contar que ele está protegido pelo portão, soma 440 pontos. A fortaleza é o mais importante, é o que tem mais players e é o que fica mais protegido. Ele soma 770 pontos de ocupação. Os demais robôs geram 440 pontos por ele estar protegido pelo portão. Ok? E o ponto principal é esse. Os pontos das construções são por importância. Beleza? E os ataques eu já expliquei como é que faz. E agora a gente tem o segundo ponto importante. As guerras, ela tem esse esquema de pontuação, mas você tem um esquema de desempate, que é um boss. Então, como vocês podem ver aqui embaixo, ao fim, a guilda que causar mais dano ganha pontos. São 1.200 pontos que o boss dá. Aqui vocês podem perceber o dano. Você, a sua guilda, os adversários são a guilda inimiga. A guilda que causar o maior dano vai ganhar os 1.200 pontos do boss. O que isso quer dizer? Suponhamos que você está em guerra com uma guilda e essa guilda fez 7.000 pontos. Sua guilda fez 6.400. Vocês fizeram menos pontos. Mas se vocês ganharem o boss, vocês vão somar mais 1.200 a sua pontuação. Então sua pontuação final vai ser 7.600 contra 7.200. Sendo assim, fazendo você ganhar o boss. Sendo assim, fazendo você ganhar as guerras. Ok? Então a importância do boss é essa. Outra coisa também muito importante. Se vocês perceberem aqui, eu falei que vocês conseguem ser 20 heróis, né, na guerra, né, no caso na guerra 1. Uma guilda igual essa guilda igual ao Mini, você tem 60 membros. Então, se a gente vir aqui nos prêmios, a gente vai perceber que a gente tem prêmios de participantes. Esses participantes são os membros que não são heróis. Então a gente tem aqui, ó, os heróis ganham 800 e os participantes ganham 400. O que tipo assim, não é só você estar na guilda que você vai ganhar esses 400, entendeu? Você tem que fazer um negócio, que é atacar na guerra. Então para você ganhar esses 400 pontos sem ser herói, você tem que atacar o boss da guerra. Então você tem que vir aqui e desafiar o boss. Você tem 2 desafios e você tem que fazer qualquer pontuação. Se você fizer um ponto, se você fizer aqui um 0 dano, se colocar um king, qualquer dano que você fizer, você já vai ganhar essa pontuação. O ideal é sempre você tentar fazer o máximo de dano, mas eu vou fazer um vídeo ainda específico falando só sobre o boss, que não vai ser por enquanto, ok? Então o ponto principal de você que não é herói, você tem que entender isso. Isso se repete para todas as guildas. Seja a guilda do mata-mata, a disputa pelo topo ou cerco. Todas as guildas vão ter o boss. A do mata-mata tem a da guerra 3 são 3, mas eu vou explicar melhor depois. Todas as guildas têm um boss. E você que não é herói, você tem que atacar o boss para você ganhar as moedas. Ok? Então agora vocês entenderam a estrutura. E agora eu vou falar melhor um pouco sobre os ataques.
Um ataque completo te dá 110 pontos. Para você ganhar um ataque, você tem que matar 100% dos personagens inimigos. Então, por exemplo, aqui o Sony ganhou o ataque, né? Você pode ver aqui que ele ganhou 110 pontos porque ele derrubou todos os personagens do time inimigo. Então, se a gente vir aqui, a gente vai ver que todos os personagens do time inimigo vão ser derrotados. Exatamente por isso ele fez uma guerra vitoriosa. Tá? Vai ser mostrado. Só finalizar esse replay. E aqui o Genos vai lutar e beleza. Acabou aí. Quando você perde um ataque, você não faz os 110 pontos. Obviamente, por exemplo, aqui, deixa eu ver o ataque que foi perdido aqui. Aqui, o Brace perdeu esse ataque, você não faz os 110 pontos. E esse ataque foi na Fortaleza. E vocês podem vir aqui, né? A gente vai vir aqui na Fortaleza. E vocês podem perceber que o time que ele perdeu o ataque, os personagens que ele não matou vai estar ali. Mesmo ele derrubando 2 times de 3, ele perdeu o ataque. Porque para você fazer um ataque vitorioso de 110 pontos, você tem que derrubar 100% dos personagens. Entendeu? Vocês podem perceber que ele perdeu no primeiro time, não levou 100% dos personagens, exatamente por causa disso. Ele fez um ataque falho. E isso impacta na hora dos pontos de construção. Porque você só ocupa uma base de construção quando você leva 100% dos membros que estiver lá. Então, por exemplo, você vai levar uma escola que tem 5 heróis. Você tem que levar todos. Você tem que levar. Para você fazer um ataque vitorioso, você tem que matar todos os personagens do time inimigo. Então ele tem ali 15 personagens, você tem que matar os 15 personagens. Caso contrário, o seu ataque vai falhar e você não vai conseguir derrubar aquele personagem. Você pode vir aqui e perceber que quando você leva uma construção, fica com X, significa que você já levou. Quando você perde um ataque, não leva todos os personagens, a construção ainda fica em pé. Entenderam? Então ainda fica azul. Então vou realizar aqui um ataque aqui para mostrar para vocês. Só escolho aqui um mais fortinho. Pode ser você. Aí um detalhe muito importante. Na guerra 1 são um time. Na guerra 2 e na guerra 3 são 3 times, tá? Então, ao invés de 5 personagens, são 8. Então, aqui vamos atacar. Esse time aqui já vai ganhar desse. E esse que já ganha, isso aqui já é uma vitória. Então, eu já posso atacar e vou deixar rolar. Aqui vocês conseguem... Essa aqui é uma aba de ataque normal. Você consegue reparar nos times. Aqui você consegue mudar os times. Então, se eu quiser mudar o time, eu posso só fazer isso. Eu mudo. Mas eu não vou estar mudando. Aqui você consegue perceber, olhar a vantagem de tipo, né? Olhar os bônus de vantagem que a gente tem durante toda a batalha. Esse aqui é do HAL. Aqui você consegue ter uma visão dos personagens que foram escalados, né? A visão geral dos personagens que foram escalados. Aqui você consegue ter uma visão dos personagens que não foram escalados, que você tem aqui. No lado que você tem um filtro. Então, por exemplo, eu vou caçar o Sonic em mundo velho. Vou colocar em mundo velho e eu vou vir aqui. Então aqui a gente pode perceber que ele está aqui, não foi escalado, e aqui tem os personagens que foram escalados. E aqui eu posso ter uma visão geral dele. Você também consegue avançar o personagem logo daqui. E simplesmente é isso. Aqui você consegue fechar, aqui você consegue carregar as formações, se já tiver carregado. E aqui esse evento usa nível de capacidade. Aqui, isso aqui eu vou explicar logo, tá?
Beleza. Simplesmente isso. Tá. Clicando aqui em atacar, você ataca. E aqui vocês vão perceber. Eu não vou fazer um ataque falha, obviamente. Só vou deixar rolar aqui. Pronto, aí isso aqui ocorre as batalhas do primeiro time. Eu ganhei o primeiro time. Agora vai para as batalhas do segundo time. Tá. Olha, o mosquito dele é T20, cara. Isso aqui vocês já sabem como é. Pronto. Aqui ganhou o segundo time, combate do segundo time. Nossa, eu já tô com 9% de bateria. Combate do terceiro time também é uma vitória. E pronto. Aqui vocês têm essa visão, vitória 100%, ganhei de todo mundo. Apesar daqui eu não ter matado, ocorrer um exílio, eu posso explicar isso depois. Pontuação 110 e ocupou ali 100%. Pode ver que em olhar já ocupou ali, né? Vou vir aqui, vou ocupar essa aqui da escola também, para mostrar para vocês. Mas aqui eu vou pular. Aqui você não precisa observar a batalha, eu observei porque eu gosto. Então, mas você não precisa observar, você pode vir aqui, clicar aqui em pular. Então aqui já foi o outro ataque. E aqui de 3 ficou com 2. Um ali foi derrubado, é simplesmente isso. Aqui no log você pode ver o registro dos ataques, registro das batalhas. 110 pontos é 100%. Isso aqui é o registro dos ataques. Você vindo aqui, você vai no registro das defesas. Tudo que é win é vitória, tudo que é derrota é derrota. Então, no caso da defesa, quando dá um win, significa que a defesa ganhou. Quando dá derrota, lose, no caso, significa que a defesa perdeu. Então, perdeu com um ataque, 2 ataques, significa que perdeu. No ataque é o oposto. O win significa que você ganhou 100% e lose significa que você perdeu um ataque. Então, não foi 100%. O esquema de pontuação aqui simplesmente a diferença da Guerra 2 para a Guerra 1 é que você adiciona 5 heróis a mais, então ao invés de ser 20, vai ser 25, tá? Ao invés de ser 20 heróis, vão ser 25. Ao invés de ser um time só, são 3, né? São 3 times, então aqui já é um pouco mais complicado. Aumenta, né? Igual o portão cetim da Guerra 1 era 4 robôs, aqui são 5. A pontuação geral não muda, então tudo vai continuar com a mesma pontuação. O que vai mudar aqui com esses 5 heróis a mais são 550 mais 550, dá 1100 a mais. Então, se antes você batalhar por 8.800 pontos, aqui você batalha por 9.200 mais o boss. Quando você ganha, né? Você pode perceber aqui que você vai ganhar as moedas S dourada, né, que no caso aqui são 100 para os heróis, 75 para os não heróis e 50 para as derrotas. Aqui ó, 100 para as vitórias dos heróis, 75 para as derrotas dos heróis, 50 para as vitórias dos negócios e por aí. Simplesmente isso.
O boss está ali, e aqui a gente tem umas mecânicas mais diferentes na Guerra 2. Primeiro de tudo, vocês aqui nos filmes, vocês podem perceber que a gente tem uns presentes. Esses presentes são sempre 10 presentes. Toda vez que sua guilda ganha a Guerra 1, você vai receber, a guilda vai receber esses presentes que vão estar aqui. O líder que vai distribuir esses presentes, né? E quando você clica aqui no log, você consegue ver o conteúdo e para quem ele mandou. Então aqui a gente tem, na maioria das vezes, são diamantes, 3.000 diamantes, 3.500 diamantes. E você tem vários níveis de presente, sendo bronze, prata, elite, épico e lendário. Essa é a sequência dos presentes. Cada presente vai dar algo especial. O presente lendário te dá uma moldura exclusiva de 7 dias. O monk tem essa moldura aqui. É uma moldura exclusiva de 7 dias. É o presente lendário. E a cada vitória que sua guilda fizer, os prêmios vão melhorar. Vindo aqui no ranking do topo, a gente consegue perceber a disputa pelo topo atual. Aqui é o que a gente chama de linhas, tá? Aqui eu tenho que explicar melhor que aqui é algo muito importante. Então, se você está vendo, presta atenção. Cada dia na semana que uma guilda fizer uma batalha, você vai ganhar uma guerra. Então, por exemplo, a Winnie, ela tá na 5ª rodada hoje. Quando você ganha uma guerra, tipo assim, se você tá aqui na primeira rodada, aí você ganhou essa primeira rodada, você vai pra segunda rodada. Então, as guildas que perdem, elas voltam pra primeira. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, aqui a gente tem Ares contra Elsat. Na 4ª rodada, a Elsat ganha da Ares. Por causa disso, a Elsat vai avançar para a 5ª rodada, que vai ocorrer amanhã, e a Ares volta para a primeira. E aqui são 4 confrontos. E aqui, por exemplo, suponhamos que quem vai passar aqui vai ser Elsat, Fearless, Defender Us e Shields. Vai passar essas 4. Então essas 4 passam para a 5ª rodada, vão disputar a 5ª rodada entre si, podem cair entre si, e as 4 perdedores voltam para a primeira rodada. Então aqui na 5ª rodada é o Winnie, Nanata, Charu e o RS. Então essas 4 guildas estão disputando na 5ª rodada, e a ganhadora vai ganhar o prêmio, e a perdedora vai voltar para a rodada 1. Na 5ª rodada, na verdade, todas as guildas da 5ª rodada voltam para a primeira rodada. Entenderam isso? Então, de forma resumida, aqui a disputa pelo topo é simplesmente isso. Aqui você pode perceber as guildas que estão batalhando. As perdedoras vão voltar para a primeira rodada, as ganhadoras vão para a 4ª rodada e assim por diante. Quando você ganha uma rodada, uma guerra, você ganha os presentes, né? Que nos prêmios a gente pode perceber. Então, quando você ganha na 5ª vitória consecutiva, você consegue um presente lendário, 3 presentes épicos e 6 presentes de elite. Quando você ganha aqui na 3ª vitória, você ganha um presente épico, 3 presentes de elite e 6 presentes de prata. Você perdeu, você volta para a primeira vitória. Se você ganhar na primeira vitória, você ganha um presente de elite, 3 presentes de prata e 6 presentes de bronze. Simplesmente isso. E aqui a gente tem o rank. Esse aqui é simplesmente o rank. Beleza? E as linhas. A gente fala que as linhas a gente coloca elas como os dias da semana. Sábado e domingo você não tem guerras. E na 5ª rodada, como vai afunilando, normalmente na 5ª rodada é quando ocorrem as guerras mais importantes. Então a gente sempre coloca aqui, a gente tem a 5ª rodada da segunda-feira, terça, quarta, quinta e sexta. Então, por exemplo, hoje é a 5ª rodada da Winnie. Então a guilda mais forte aqui da 5ª rodada é a Winnie. Então a Winnie vai sempre estar aqui.
Então, se você perdeu na segunda-feira, você vai para a primeira rodada. Você perdeu, tipo assim, na segunda-feira, você vai para sua primeira rodada na sexta. A Winnie, como ela tá na quinta rodada na segunda, ela também vai para a primeira rodada na sexta. Então, eventualmente, você vai estar com a Winnie na primeira rodada de sexta-feira. Vocês vão estar na mesma linha. Vocês só caem com as guildas que estiverem na mesma linha. Então, por exemplo, aqui as guildas na rodada 2 só caem com as guildas da rodada 2. Então, a gente aqui na quinta rodada não tem a chance de cair com a Sam Paz na segunda rodada, ok? É muito importante a gente saber desse fato. Então, uma guilda que está na quarta rodada, que é o Elsat, ela vai passar de hoje para amanhã para a quinta rodada. Então, a quinta rodada deles é na terça. Se a sua guilda perdeu na terça, na quarta-feira vai ser a sua primeira rodada. Também a primeira rodada da Elsat. E assim vai iniciar a semana vocês na mesma linha. A gente fala a mesma linha, tá? Então, a Guerra 2, de forma muito resumida, é assim que funciona a disputa pelo topo. E quanto mais vitórias vocês tiverem, né, quanto mais rodadas vocês acumularem, mais prêmios vocês vão receber. Simplesmente isso. Ok? Como são 10 presentes para distribuir entre 25 heróis, nem todo mundo vai ganhar presente por dia, mas vocês podem perceber aqui, ó, que são 2.500 diamantes. Então são 10 presentes, 25 heróis, 5 dias na semana, 50 presentes. Cada herói vai ganhar 2 presentes por semana. Então se você ganhar aqui 2.500 diamantes vezes 2, 5.000. Então só isso aqui são, durante um mês, só isso aqui são 20.000 de diamantes. Se você receber só presente prata. Se fosse presente épico, por exemplo, se você só recebesse elite, né? Se fosse só elite, cara, seria 6.000. 6 vezes 4 é 24. Então você já adiciona aí 4.000 ali. Então é simplesmente isso, tá? A Guerra 3, eu acho que ficou bem explicadinho. A Guerra 3, ela tem um layout diferente, porém é só vocês seguirem as retas. Então essas construções aqui de fora estão livres. E o quartel é o protegido. O quartel fica protegido por personagens, são 5 players. São os mais fortes dos mais fortes que você costuma colocar aqui no quartel. E quando você derruba o quartel, você libera as 3 construções, que é o Forte Coragem, Escola e Fortaleza. Aqui na Fortaleza, a gente tem, normalmente você vai ter aqui um bônus de mais de 20%, né, de defesa e ataque. Aqui fica melhor da gente enxergar que esse bônus, vocês podem perceber que está aqui, interligado. Isso é devido ao laboratório e ao forte mecânico que dão esses bônus. Então, por exemplo, todos os personagens aqui estão 20% mais fortes por conta desse bônus. Quando você leva o forte mecânico e o laboratório, esse bônus você diminui. Tá vendo aqui que a fortaleza tem tipo uma cúpula? Então, quando você derruba essas 2 construções, essa cúpula que abaixa, ok? Assim, permitindo você de levar os inimigos ali com mais facilidade, ok? E de resto segue a mesma lógica. Quartel 440 pontos, laboratório 440 pontos, forte mecânico 330. Então aqui todos os robôs aqui são 330. Todos os personagens, exceto a Torre de Vigia, são 440. A escola 440. Esse forte de coragem aqui 440 também. Quartel 440. Ok? A mesma coisa. O boss aqui a gente tem apenas a diferença que ao invés de ser um boss é 3 e ele é no automático. Então, se você vem aqui e atacar, você pode perceber que o boss é no automático, você não consegue controlar, tanto que você pode até pular a batalha do boss, entendeu? E fazer o dano. E são 3 bosses, a diferença é simplesmente essa. Se eu quiser, por exemplo, matar o boss aqui, por exemplo,
É só fazer assim. Eu consigo pular e assim. Aí eu não matei, mas eu devia ter matado. Se eu quiser fazer assim. Tentar matar dois boss. Você simplesmente você vai atacar. Deixa o jogo carregar aqui o meu ataque. Carregou, você ataca aqui. E simplesmente isso. E aqui você faz o dano sem segredo. Então a Guerra 3 é basicamente isso. Sobre a pontuação, a gente aqui tem os prêmios que você vai conseguir essa moeda. E você tem a aposta, então você vem aqui e você consegue apostar. E aqui você consegue ver o registro das suas apostas. Aqui, quando você ganha aposta, você ganha 320. Quando você perde, você ganha 160. A loja está aqui, com os prêmios que você pode trocar. Para mim, o que vale a pena é você sempre comprar uma caixa de equipamento e os diamantes. A defesa é a mesma coisa, repete a mesma situação, mesmo tudo das outras guerras. O que vai mudar é só o layout. E os boss, que ao invés de ser um você 3 e o boss aqui no caso é automático, nos outros é manual. O boss você tem que atacar para você ganhar as recompensas, se você não for herói. E você tem os prêmios de rank. A Guerra 3 ela funciona de duas partes. Então você tem a primeira parte, que é as classificatórias, e a segunda parte, que é o mata-mata. Aqui a gente tem um rank, e nas classificatórias, o rank do topo tá aqui. Então nas classificatórias, as primeiras 32 guildas vão para o mata-mata. Então as primeiras 32 guildas aqui, né, das 68, as primeiras 32 guildas, elas participam, né, da rodada do mata-mata, que você vindo aqui em aposta, vocês conseguem perceber, tá? E elas são divididas em 4 áreas aqui no mata-mata. Então aqui é igual o Copa do Mundo, né? Todo mundo que vai Copa do Mundo consegue perceber. Essa aqui vai enfrentar essa, ganhou, vem pra cá, e elas enfrentam aqui e vai ganhando até chegar na semifinal e final. Simplesmente isso. Aqui é dividido por top, então a gente tem o top 32, 16, 8 e 4. Depois vai para as outras rodadas. Vindo aqui no ranking, nos prêmios. Aqui a gente tem um prêmio. Aqui a gente tem um prêmio de ranking, né? Então quando aqui em cada rodada, então top 32, 16, 8 ganha essas moedas, top 4 ganha essas moedas e a moldura. Essa moldura ela é por tempo limitado. Vice-campeão e campeão, você ganha essas moedas, as molduras e o campeão ganha esse tema. É tudo momentâneo por uma semana, por um mês, ok? Nada além do comum. E isso são coisas que vocês já conhecem. Aqui tem um tema, o tema era esse. Tá, a gente tinha, minha guilda ganhava. E é simplesmente isso. As guerras é simplesmente isso. Eu acho que não tem mais o que explicar, né? Acho que deu para vocês entender tudo exatamente. O vídeo já tá longo, eu vou terminar aqui. Isso normalmente tem 2 partes, então a próxima parte eu vou falar sobre os outros eventos. E é muito importante, eu espero que vocês tenham aprendido muita coisa. Tem um negócio do nivelamento também, mas isso eu vou falar mas isso eu falo no próximo vídeo. Então eu vou ficar aqui. Finalizar esse último ataque aqui. Então eu vou ficando por aqui. Agradeço a todo mundo que viu, quem curtiu. Eu espero que tenha ajudado vocês. Vou ficando aqui. Tchau, tchau. Até a próxima.